Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, e que nós possamos, mais uma vez, aprendermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. Irmãos, algumas palavras que nós encontramos nas Escrituras, elas são chave. São chave para o nosso entendimento daquilo que Deus fez e fará na nossa vida. É importante nós entendermos e compreendermos algumas palavras que nós costumeiramente lemos na palavra de Deus e muitas vezes não percebemos o seu real valor naquele contexto e como ela se aplica em toda a Bíblia. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele, ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, ao escrever sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele faz uso de algumas palavras logo no seu prefácio. Palavras estas que são chaves para o nosso conhecimento bíblico, o nosso conhecimento de Deus, o nosso conhecimento do nosso estado e daquilo que Deus fez na nossa vida. Vamos ler primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o verso de número 1 e 2. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Esse texto começa citando o nome de Paulo, Silvano e Timóteo. Não quer dizer que esses três nomes, são coautores desta carta. Não. Na verdade, Paulo, o primeiro nome, foi quem escreveu a carta, e Silvano e Timóteo estão como aqueles que saúdam a igreja dos Tessalonicenses, juntamente com Paulo, né? Então, nós vemos que eles saúdam a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, né? Eles aqui pegam o nome de Deus Pai, o nome de Jesus Cristo, né? A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, mostrando que eles estão em Deus, e é interessante notarmos que lá no versículo 5 do capítulo 1, o apóstolo Paulo cita a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo coloca, né, ele trabalha colocando a primeira, a segunda, a terceira pessoa da Trindade nesses textos que estão intimamente ligados. E aqui ele falando que em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Aqui ele está falando de algo que procede de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, que é a graça e a paz. Algo que procede de Deus e que é recebido pelo homem, que é dado ao homem, graça e paz. É isto o que eles estavam desejando que Deus desse à igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, graça e paz. Às vezes, irmãos, algumas palavras nos passam desapercebidas. E o que de fato significa graça e paz? Nós vemos que graça, ela tem um sentido bem claro daquilo que Deus é. Mostra-nos um atributo de Deus, né? Podemos entender graça como a bondade de Deus, de como Deus ele é bondoso para conosco, como ele é bondoso para com os seres humanos. Deus mostrando um ser bom, gracioso, bondoso.
E, de fato, Deus ele é bondoso para com todos os homens, para aqueles que são justos e para aqueles que são injustos. Deus é bondoso para aqueles que amam a sua palavra e para aqueles que desprezam a sua palavra. Deus é bondoso aquele que, para aquele que é piedoso e também para aquele que é ímpio. Deus demonstra a sua graça. Essa graça, nessa bondade geral, nós podemos falar de uma graça comum que é dada a todos os homens. A Bíblia fala que Deus derrama as chuvas sobre os justos e injustos, que Deus dá realmente bênçãos para os justos e injustos, para aqueles que fazem, mesmo sem saber a vontade de Deus, recebem bênçãos, mesmo sendo ímpios. Na verdade, Deus é um Deus bondoso. E quando falamos de graça, devemos entender sobre a bondade de Deus, sobre como Deus ele é bondoso para com todos os homens. Só que graça, ela tem um aspecto especial para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que andam segundo a vontade do Senhor, para aqueles que foram chamados para a eterna glória. Porque graça também nos fala de como fala-nos da atitude de Deus em perdoar os nossos pecados, em nos livrar da culpa e da condenação do nosso pecado. Quando falamos de graça, falamos de um Deus que nos perdoou, que nos livrou da culpa e da condenação do pecado. Algo que nós merecíamos, mas que Deus tirou e livrou. Isso para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que realmente foram chamados. Deus também faz algo mais, é que nesta graça especial, Ele nos dá o seu Espírito Santo, que transforma o nosso ser, fazendo com que os nossos pensamentos e atitudes sejam diferenciadas neste mundo. Para que nós vivamos de modo digno do Evangelho, para que nós vivamos de modo digno como eleitos de Deus. É isso que essa graça especial faz. A graça de Deus, ela tira a culpa, nos livra da culpa, da condenação do pecado, transforma o nosso ser para que vivamos neste mundo como eleitos de Deus, de um modo digno como eleitos de Deus, e também prepara-nos para que nós vivamos eternamente na glória que está destinada para todos aqueles que amam a sua palavra. Meus irmãos, esta é a graça de Deus, uma graça totalmente soberana, uma graça dada a nós de uma maneira incondicional. Não é porque nós merecemos algo, não é porque nós fizemos algo por merecer. Assim como vemos e observamos lá em Efésios, que fala que pela graça sois salvos, que não é mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por esta graça. Nós somos alcançados por Deus. Deus demonstrou a sua bondade a nós de uma maneira especial, fazendo com que os nossos pecados fossem perdoados, fazendo com que a nossa vida fosse transformada e dando-nos a esperança de estarmos eternamente com Ele. Essa graça que nos dá, que nos coloca em um estado de salvação, estado este que nós já compreendemos como realizado, nós já estamos certos de que somos salvos, transformados pelo Senhor. E mesmo quando pecamos, e mesmo quando erramos, nós temos a certeza de que o Senhor nos perdoa, nos purifica. Por quê? Porque Jesus Cristo,
está diante do Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo intercede por nós. É um estado de salvação que nos coloca também em um estado de gratidão. Quando nós entendemos a graça de Deus comum, geral, que todos os homens recebem, nós somos gratos a Deus. E quando nós entendemos que somos alvos dessa graça especial que nos conduz à salvação eterna, também somos gratos ao Senhor. A nossa vida começa a gerar esta gratidão. Nós somos gratos a Deus, se torna algo natural na nossa vida. Não há como nós recebermos tamanha bênção de Deus e ainda sermos ingratos. Na verdade, o homem por si só seria ingrato, mas nós recebemos de Deus a salvação, a transformação e com isto a habilidade de podermos ver o que Deus fez por nós e de agradecermos a Ele por todas essas bênçãos. Não é uma bênção que nós merecíamos, não é um favor que nós merecemos. Quando nós falamos de graça, nós falamos de um favor imerecido. É Deus derramando a sua bondade sobre nós. É Deus fazendo algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. É Deus agindo em nós de uma maneira a livrar-nos de todo pecado e livrar-nos da condenação eterna. E ele diz, graça e paz. Esta paz é o resultado desta graça. Que agora nós temos paz com Deus. E uma paz diferente de tudo aquilo que nós podemos encontrar nesse mundo. É a paz que somente Deus pode nos dar. É uma paz eterna. É uma paz de estarmos na presença de Deus e de nos alegrarmos com isso. De glorificarmos o seu nome por esta eterna paz. Irmãos, que nós sejamos gratos a Deus por essa graça especial que Ele nos deu e por esta paz que Ele nos concede por sermos seus filhos. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a Tua poderosa mão esteja sobre a nossa vida. Que nós sejamos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. E que essas palavras, graça e paz, façam parte do nosso vocabulário e parte da nossa gratidão diária por tudo aquilo que o Senhor nos fez. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e purifica o nosso caminho. Em nome santo e filho amado de Jesus, o nosso Senhor. Amém.